Olá pessoal, essa é a nossa aula sobre multiplicação de números na forma decimal. Na multiplicação de números decimais, procedemos como se estivéssemos multiplicando números naturais. O número de casas decimais do produto é igual à soma do número de casas decimais dos fatores. Calma, se você não entendeu o que eu acabei de dizer, acompanhe comigo. Vamos efetuar 2 inteiros e 46 centésimos vezes 3 inteiros e 2 décimos. Como eu disse antes, nós vamos efetuar como se fosse uma multiplicação com números naturais. Portanto, vamos resolver 246 vezes 32. Mas veja bem, nós só podemos ignorar as vírgulas neste exato momento, porque ao final da conta nós precisamos nos lembrar que estamos multiplicando números decimais e não números naturais. Então, vamos começar pelo 2. 2 vezes 6, 12. Eu coloco o 2 e subo com 1. 2 vezes 4, 8. Com mais 1, 9. 2 vezes 2, 4. Antes de multiplicarmos pelo 3, precisamos nos lembrar de anular a casa das unidades. Nesse caso, eu vou colocar um 0 aqui embaixo do 2. 3 vezes 6, 18. Eu coloco 8, subo com 1. 3 vezes 4, 12. Com mais 1, 13. Eu coloco 3 e subo com 1. 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7. Agora é só somar. 2 mais 0, 2. 9 mais 8, 17. Coloco 7 e subo com 1. 4 mais 3, 7. Com mais 1, 8. E vou repetir o 7. Lá no início, eu disse que deveríamos multiplicar como se fossem números naturais, mas não são. Então, agora eu preciso considerar o seguinte. No primeiro fator, eu tenho 2 casas decimais, ou seja, 2 algarismos depois da vírgula. No segundo fator, eu tenho uma casa decimal, ou seja, um algarismo depois da vírgula. Somando, eu tenho um total de 3 casas decimais. Isso significa que lá no resultado eu preciso ter 3 casas decimais também, ou seja, eu preciso acrescentar a vírgula depois do primeiro 7. Então, 2 inteiros e 46 centésimos vezes 3 inteiros e 2 décimos é igual a 7 inteiros e 872 milésimos. Fácil, né? No próximo exemplo, vamos efetuar 27 centésimos vezes 3 milésimos. Como eu já disse antes, nós vamos efetuar como se fossem números naturais. Então, vamos começar multiplicando pelo 3. 3 vezes 7, 21. Coloco 1 e subo com 2. 3 vezes 2, 6. Com mais 2, 8. E 3 vezes 0, 0. Repare que os próximos algarismos do segundo fator são zeros. E todos nós sabemos que todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Nada nos impede de continuarmos a calcular, mas teríamos um cálculo muito grande, que não é necessário. Lembra que o número de casas decimais no resultado será igual à soma do número de casas decimais dos fatores? Então, no primeiro fator, nós temos 2 casas decimais, ou seja, 2 algarismos depois da vírgula. E no segundo fator, nós temos 3 casas decimais, ou seja, 3 algarismos depois da vírgula. Somando, nós temos um total de 5 casas decimais. Então, aqui no resultado, terá 5 casas decimais também. Mas como vamos ter 5 casas decimais se temos apenas 3 algarismos? Como lá em cima percebemos que os outros algarismos do segundo fator eram zeros, aqui basta acrescentarmos zeros à esquerda até que possamos obter as 5 casas decimais que precisamos. Então, olha só, se acrescentarmos mais 2 zeros,
teremos 5 algarismos, o que representam as 5 casas decimais. Então, basta acrescentar mais um zero e a vírgula e teremos a resposta final. Então, 27 centésimos vezes 3 milésimos é igual a 81 centésimos de milésimos. Agora, eu tenho uma boa dica para dar para vocês. Para multiplicar por 10, 100 ou 1000, basta deslocar a vírgula para a direita 1, 2 ou 3 casas decimais. Vamos efetuar 3 inteiros 785 milésimos vezes 10. Como eu estou multiplicando por 10, eu preciso deslocar a vírgula uma casa para a direita. Então, se ela está depois do 3, deslocando uma casa, ela vai para depois do 7. Ou seja, 3 inteiros 785 milésimos vezes 10 é igual a 37 inteiros e 85 centésimos. Vamos para o próximo exemplo. Vamos efetuar 5 inteiros 912 milésimos vezes 100. Como agora eu vou multiplicar por 100, eu preciso deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Então, se ela está depois do 5, eu vou deslocar 1, 2 vezes e ela vai para depois do 1, ou seja, 5 inteiros 912 milésimos vezes 100 é igual a 591 inteiros e 2 décimos. E no nosso último exemplo, nós temos 17 inteiros 265 milésimos vezes 1000. Se eu estou multiplicando por 1000, eu preciso deslocar a vírgula por 3 casas para a direita. Então, se está depois do 7, deslocando 1, 2, 3 casas à direita, ela vai para depois do 5. Repare que agora eu não tenho mais nenhum algarismo para ficar depois da vírgula. Isso significa que eu obtive um número natural, que é o 17.265, ou seja, 17 inteiros 265 milésimos vezes 1000 é igual a 17.265. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a compreenderem a multiplicação de números na forma decimal. Aguardo vocês na nossa próxima aula.